Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Pop Talk, porque devemos falar sobre a cultura geek. E lógico, para falar sobre esse assunto, recebemos André Castilho, diretor de produção de conteúdo da RTM Brasil. Um prazer recebê-lo, André. Bem-vindo. Bom dia, Fábio Zamana, bom dia, Luana França, bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. É aquela câmera, né? Tô olhando para a câmera certa. É essa da frente. Não, essa daqui. Isso, então tá bom. aí. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É muito bom estarmos juntos aqui. Eu estou muito feliz de poder falar sobre este novo projeto, que na verdade é a continuação de um outro, e vamos ver o que vocês, ouvintes, e o que vocês, apresentadores do Fique Por Dentro, vão achar. Com certeza, uma continuidade aí do Viajando por Terras Distantes, Sim. que foi um sucesso e agora com certeza vai ser melhor ainda do que já era. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, André, sobre a definição da cultura geek, né? A origem desse movimento, porque hoje também é tão presente, tão influente na nossa sociedade, principalmente entre os jovens, né? Na verdade, a cultura geek, ela vem da cultura nerd, né? E nerd é um nome bem pejorativo. Vem lá da década de 60, 70, era o pessoal que... normalmente o nerd era o cara isolado, era o cara que não conseguia fazer amizades, que não falava com ninguém. Aí o que o nerd fazia normalmente? Ele se voltava para livros, quadrinhos, não era o esportista, então era o cara que... às vezes o cheio de espinha na cara. E Verdade. com o tempo foi o cara muito voltado para a tecnologia. Então o pessoal da informática, hoje tecnologia da informação, né, TI, era o pessoal mais nerd, e aí foi se criando de certa forma alguma cultura, né? Então o pessoal, quando você assiste alguns seriados, como por exemplo Stranger Things, tem outros seriados que mostram um pouco desse pessoal, principalmente das décadas de 70 e 80, era o pessoal que jogava RPG, era o pessoal que tinha algumas amizades assim, mas muito isoladas, não eram os populares, né? Isso muito nos Estados Unidos. No Brasil também tinha um pouquinho disso, mas era um pouco diferente, até porque a nossa realidade é muito diferente das dos Estados Unidos, mas passava também um pouco aqui pra gente com as características brasileiras. E então, aí esse pessoal acabou consumindo coisas de fantasia, de super-heróis, algumas coisas assim muito próprias. Então, por isso que foi criando uma espécie de cultura, que o pessoal fala, cultura nerd. E aí, o geek é um termo que surge um pouco mais recente para meio que aliviar um pouco essa questão do nerd, porque é o pessoal muito ligado, aí vem a questão da tecnologia muito forte, o pessoal muito ligado na tecnologia e que acaba consumindo também esses conteúdos, né, de fantasia, de ficção científica, de super-heróis e bem nessa área. Mas o que aconteceu a partir principalmente das décadas de 2000, 2010 para cá? Esse grupo que antes era completamente isolado se tornou um mercado. E um mercado muito forte. E é um grupo que, de isolado e marginalizado, acabou se tornando um mainstream da cultura pop. Acabou se tornando quando a gente fala de mainstream, é a parte mais forte, é o que recebe mais dinheiro, mais financiamento, que tem mais público. E aí acabou se tornando não uma coisa pejorativa e ruim, mas até uma coisa, de certa forma, admirada. Tem até um filme dos anos 80 que era a Vitória dos Nerds, e isso se concretizou agora no século XXI, com o pessoal indo bem nessa direção, né? Acabando aderindo a essa cultura, a esses personagens, a esse tipo de modo de se fazer filme, quadrinhos, cinema, séries e até mesmo livros. Então, tentando resumir, é mais ou menos isso. Se popularizou, na verdade, né? Exato. E Popularizou. o que diferencia, por exemplo, a gente gosta de filmes de super-heróis, né? De alguns quadrinhos, alguns animes, mas o que diferencia você pertencer a uma cultura geek? Então, teoricamente, o geek, ele é voltado, o geek, o nerd, eles são muito voltados para a tecnologia, e eles normalmente é o pessoal que não apenas assiste de vez em quando, é o fã. O cara, assim, você, por exemplo, todo mundo conhece Star Wars. Tem muita gente que não assistiu, mas a maioria das pessoas já assistiram os filmes de Star Wars. Isso é uma coisa. Outra coisa é o cara que transforma aquilo quase numa religião para ele. O cara,
ele tem fã-clube de Star Wars, ele frequenta pessoas que... conhece pessoas que gostam da mesma coisa que ele. Ele conhece todo o folclore, todo o universo que é montado. Ele consome tudo que tem a ver com Star Wars. Ele frequenta congressos e conferências. Tem a cultura do cosplay, que o cara se veste como um personagem daquilo. E o Star Wars é um exemplo. Isso vale para anime, vale para livros, vale para tudo que você possa imaginar. Tudo que dessa cultura vira, de certa forma, cosplay. Então, hoje, todo mundo gosta, ou melhor, o Ultimato, o Vingadores Ultimato, é um dos filmes mais assistidos de todos os tempos. Mas isso não era verdade antes. E aí o pessoal que era fã de quadrinhos, antes até, ele assiste um filme Vingadores Ultimato e ele pega todas as referências que os caras colocaram lá, coisa que a maioria das pessoas não vai pegar. Então, esse é o nerd, esse é o geek, digamos assim. Veja, não tô nem fazendo juízo de valor se isso é bom ou isso é ruim. Eu tô dizendo que é isso. E aí depois eu explico algumas outras coisas, como que a gente, como RTM Brasil e até como cristãos, nos enquadramos nisso ou dialogamos com isso. E essa é a pergunta agora, né? Até porque a gente desculpa. quer saber do Pop Talk, na questão do Pop Talk, né? Como que vocês vão fazer exatamente para atingir aí esse público, né? Que a gente comentou que eu falei que era um público jovem, mas é um público jovem da nossa idade assim também, né? A gente percebe que o pessoal com 40, 45, até mais idade também gosta dessa cultura. E por outro lado, você tem os jovens também, aí os jovens mesmo mais atuais de 18, de 20, os adolescentes, esse público todo, o público é bem diverso. E falando sobre eles, como é que vocês vão fazer? Qual a estratégia do Pop Talk para atingir todos eles? Não, Fábio, você falou muita coisa, desculpa, vou ter que responder várias coisas aqui, Luana. Ó, primeira coisa, hoje em mídia, né, para todo mundo saber, a gente trabalha não tanto, ainda tem uma ideia de idade, né, público-alvo como a idade geracional, né, então você sempre trabalhou pensando, eu quero esse produto, né, esse programa para atingir pessoas de 12 a 18 anos seria o público adolescente, de 18 a 25, tal. Hoje você trabalha muito mais por áreas de interesse, porque aí você alcança pessoas de todas as idades. E hoje as áreas de interesse, elas estão capilarizadas, digamos assim, elas acabam encontrando adeptos de todas as idades. Então, quando você trabalha uma área de interesse do esporte, por exemplo, você vai trabalhar desde adolescentes ou crianças que gostam de esporte, até os tiozão que ficam lá nos botecos de final de semana assistindo jogo de futebol, ou que está em casa fazendo churrasco e assistindo a final do campeonato. Então, é a área de interesse do esporte. Nerd, geek, essa cultura, ela também é uma área de interesse. Se a gente fosse afunilar, inclusive existem sub-áreas de interesse dentro, ou subculturas dentro dessa. Então, você tem a geek nerd, só que você tem o pessoal que gosta de quadrinhos. Mais especificamente, de quadrinhos de super-heróis. Outros tipos de quadrinhos. Aí você vai para uma área de interesse dos videogames. E tem os diversos tipos de videogames ali. Você vai para o interesse da literatura e os diversos tipos. Você tem ficção científica, fantasia, terror. Aí você tem filmes, mas os filmes específicos. E a mesma coisa vale para livros, séries. Então, séries você tem desde gente que gosta de dorama, gente que gosta de novela, até gente que gosta de fantasia, de super-heróis e ficção científica e essas coisas. Então, quando a gente fala do público nerd geek, normalmente é esse que gosta de coisas que trabalham mais com o fantástico e é uma área de interesse que abrange desde pessoas, como o Fábio falou, mais velhas, até pessoas mais jovens. Agora, o que é interessante quando você olha nessa cultura? Ela trabalha conteúdo, e um conteúdo que... Por isso que o nome inicial do projeto era Viajando por Terras Distantes. Porque ela trabalha com conteúdos normalmente que trabalham com universos ficcionais ou com extrapolações da nossa realidade. Ou seja, a gente está falando sobre o planeta Terra, mas pensa no planeta Terra se tivesse tido uma guerra nuclear com uma tecnologia da década de 50, ou melhor, vamos pensar na década de 50, mas vamos pensar que a moda da década de 50 não durou só 10 anos, ela durou 100 anos. E aí, houve uma guerra nuclear, e as pessoas se esconderam em bunkers, e aí as pessoas saem desses bunkers depois, e o que acontece?
né? Que tipo de cultura, que tipo de sociedade vai ser encontrado quando sai desse bunker? Eu estou descrevendo uma franquia que começou nos videogames e hoje é série, chamada Fallout. Então, essa franquia, ela tem adeptos, tem gente que gosta dela. E aí, quando você trabalha todo esse tema que eu falei, eu estou extrapolando uma realidade. Então, década de 50 existiu, mas eu tô imaginando o que teria acontecido se ela durasse 100 anos, se continuasse algum tipo de estilo, e se tivesse ocorrido uma guerra nuclear, e como seria esse mundo pós-apocalíptico. E aí, a partir disso, eu posso trabalhar diversos temas filosóficos, diversos temas sociológicos, antropológicos e até mesmo teológicos. Então, a ideia do Pop Talk é pegar todos esses temas que são trabalhados nessas franquias, nessas séries, nesses filmes, nesses jogos, nesses livros, e encontrar, isso era a ideia até do Viajando, encontrar a ponte deles com a revelação da palavra de Deus. E dessa forma eu vou fazer o diálogo com quem consome aquele tipo de conteúdo. Por isso que a ideia inicial do Viajando, e agora eu já não sei se vocês vão fazer uma pergunta sobre isso, né? O que mudou do Viajando para o Pop Talk. Você é para fazer essa pergunta, Luana? Sim. Então faz essa pergunta, vai. Eu não quero atrapalhar vocês. Não, pode falar. Então, o Viajando, ele era um produto só de podcast. Porque a gente não queria ofender vocês que ouvem a RTV Brasil. Porque a gente queria dialogar com quem não é cristão. Era uma ideia assim de diálogo, alguns diriam evangelismo. Eu entendo que evangelismo na verdade, é viver. Você vive e evangeliza. Agora, intencionalmente, nós queríamos promover um diálogo da cultura pop, ou da cultura nerd, mais especificamente, buscando nesses universos ficcionais essa ponte com a palavra de Deus. E como é que você faz isso? Vamos pensar de novo na questão do Fallout. Quando você tem uma sociedade pós-apocalíptica que está vivendo no caos, que tipo de temas vão ser tratados ali? Então a gente pode tratar, por exemplo, do tema da opressão, o tema da injustiça, o tema do desgoverno. A gente tem um livro inteiro na Bíblia que fala sobre caos com uma nação que era para ter sido boa, mas está sem governantes. É o livro de Juízes. Então você consegue ter um diálogo a partir de uma revelação bíblica com aquilo que se apresenta numa ficção, e aquilo que se apresenta numa ficção, na realidade, reflete as angústias, as crenças, a agenda, os pensamentos, a ideologia do autor. Então a gente vai dialogar com essa ficção ao mesmo tempo que vai dialogar com aquilo que o autor propõe. E aí a gente vai chegar na vida da pessoa que vai estar ouvindo e vai dialogar com ela, e a ideia é apresentar a realidade bíblica para ela a partir de uma realidade que ela conhece, a partir de um universo que ela conhece, gosta e acompanha. Então, essa era a ideia do Viajando, e aí essa ideia continua no Pop Talk de uma maneira diferente. O Viajando era um podcast só para internet, sem entrar no rádio, tema livre e muita liberdade. Agora, o Pop Talk tem uma parceria com a Lion Editora, vira um programa mais certinho de 27 minutos, a gente está fazendo todo o esforço para não ultrapassar. A gente vai trazer notícias do universo pop, vai trazer recomendações, vai trazer reviews, eu peço paciência de vocês. Estamos colocando no horário do meio-dia, mas o quadro principal continua sendo Viajando por Terras Distantes, porque nós somos uma organização cristã, então nós precisamos fazer essa ponte. E nós vamos sempre tomar todo o cuidado para diferenciar, olha, esse determinado conteúdo ele traz algumas coisas que eles eles falam coisas nas quais nós não acreditamos. Mas nós vamos dialogar com isso aqui, porque é assim que a gente lida com a sociedade. No seu trabalho, na sua escola, você vai o tempo todo encontrar pessoas que não acreditam na mesma coisa que você. E aí a cultura pop ela tá cheia disso. Então, um primeiro propósito é encontrar a ponte de diálogo para falar com a sociedade a respeito do Evangelho. Que foi mais ou menos o que Jesus fez, o que o apóstolo Paulo fez. Um versículo que nos guia muito, está lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Fiz-me de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Depois eu pego a referência aqui e eu leio. Então, essa é a ideia de fazer essa ponte para poder apresentar a Bíblia para essas pessoas que muitas vezes estão muito distantes e não entendem o que a Bíblia diz. Elas têm uma ideia muito estereotipada do que é a palavra de Deus. Então nós vamos usar uma ferramenta para se aproximar delas. E aí outra coisa que eu queria falar também, e eu não sei se você vai fazer uma pergunta sobre isso, Luana, mas eu vou falar rapidamente, que aí nós vamos recomendar também produtos cristãos que são fantásticos, mas com a cosmovisão cristã. Porque queremos também fomentar uma produção artística e cultural cristã
que graças a Deus já está acontecendo. E graças a uma parceria, né, maravilhosa com o Simval também. E falando sobre os apresentadores, como é que vai funcionar? Vocês vão ter tipo os 4 sempre juntos? Vai ter uma escala? Como é que vai funcionar? A ideia é ter os 4 sempre juntos. Então, André Castilho, eu apresentando, o Felipe Vieira, tá lá é o nosso embaixador do Nordeste, ele tá lá em Fortaleza, participando remotamente. O Carlos Pellerran, que o pessoal já conhece, do NCCast também. E o Simval Filho, que é da Lion Editora. É uma parceria com essa editora que já publica quadrinhos, livros, jogos de tabuleiro cristãos. E ele está, inclusive, envolvido na área de cinema também. Então, ele está muito envolvido na cultura pop, ele circula muito nesse ambiente. Então, a ideia é, com essa parceria, ajudar os dois. Trazer um canal de divulgação também para a Lion e a gente também ter conteúdo, claro, né? Sempre tem que ter, numa parceria a gente tem as duas mãos, a gente traz o conteúdo e também consegue alcançar um público que a Lion já tem e a gente consegue divulgar e juntos queremos ampliar esse público e poder dialogar com as pessoas a respeito dessa cultura e o evangelho. Perfeito. André, uma coisa que eu penso é que hoje o cenário hoje é um pouco mais fácil, não sei se eu posso falar assim, porque eu tenho um pouco tempo de conversão. Hoje é um pouco mais fácil ser cristão, por causa das possibilidades, né? Estamos falando sobre cultura geek cristão. Então, assim, antigamente, há anos atrás, você não tinha essa possibilidade de cultivar, de gostar dessa cultura e ter opções cristãs sobre isso. Eu queria que você falasse agora sobre os feedbacks que vocês receberam no Viajando por Terras Distantes e como isso impactou e motivou ainda mais para formar o Pop Talk. Tá. Os retornos do Viajando normalmente foram muito bons. E um dos motivos é que a gente entende que usou a estratégia correta. A gente não colocou ele direto na RTM. Por quê? E aí os ouvintes... agora está essa câmera. Os ouvintes eu entendo que vão entender. Os ouvintes da RTM Brasil, normalmente, eles não consomem esse tipo de conteúdo. E eu entendo, tá? Não é um conteúdo de nicho. Então, esse público, normalmente, ele está nos podcasts. Então, nós, como objetivo missionário, fomos alcançar esse público aonde ele estava, nos podcasts. E aí, nós nos surpreendemos até com alguns ouvintes que consomem esse tipo de conteúdo. Legal. Mas nós fomos atrás de um público que não consumia conteúdo cristão. Por isso, nem nos apresentávamos tanto como Rádio Transmundial. A gente colocava no finalzinho. E aí, o feedback sempre era: o programa é muito bom, a gente gosta, algo... E aí até gente que... Porque muito do que se produz, dos podcasts mais famosos de cultura nerd, geek, eles têm uma ideologia muito bem definida, até política. E aí houve alguns retornos, principalmente no começo, de gente falando: que legal, vocês têm uma outra ideologia, vocês são cristãos. Então houve essa identificação num momento assim que a gente achou bem legal. E aí fomos conhecendo outros cristãos que estão nessa área também, produzindo conteúdo e também com o mesmo objetivo que o nosso, de promover o diálogo, de promover o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, daquilo que a gente acredita. Então sempre foram retornos muito bons. Eu também recebi alguns retornos críticos, especialmente de pessoas muito próximas a mim, que não estão acostumadas com esse tipo de conteúdo, né? E foi muito bom receber esses retornos críticos, porque a gente pôde aprender também como fazer e como realinhar isso daí. Por isso que você, ouvinte, vai ser muito importante o seu retorno, inclusive o retorno crítico, né? Dizendo: olha, acho que por esse caminho vocês não estão indo muito bem, não está muito legal. A gente não quer também ser ofensivo. A gente entende que o público da RTM Brasil é maduro, mas a gente entende também que o público da RTM Brasil é crítico. E a gente precisa dessa crítica para poder desenvolver um bom conteúdo. Mas o que eu peço para o público da RTM é que, inclusive, traga pessoas que você conhece, de repente da sua família, que gostam do tipo de conteúdo que nós vamos fazer, para ouvir a Rádio Transmundial. Quem sabe ele também não ouve toda a programação, um Rota 66, um através da Bíblia, e se aprofunda no estudo da Bíblia e se aproxima da palavra de Deus.
Isso é muito legal. Eu lembro que uma entrevista com o Simval que a gente fez aqui no Fique Por Dentro, uma mãe mandou mensagem, falou que ela estava querendo aprender mais sobre esse mundo, porque era um mundo que o filho dela gostava, né, o mundo geek, e ela não conhecia muito. Ela falou, mas eu estou tentando gostar dessa área também, até para automaticamente ajudar o filho dela, né, que na época também não era convertido, acredito que agora já deve ser. Isso é muito legal, né, porque muitas vezes os pais não gostam, mas acabam tendo uma oportunidade de aprender mais sobre esse universo, que no caso do Pop Talk, como você disse, o fundo é cristão, né? Então a ideia é juntar tudo isso com a palavra de Deus e automaticamente, óbvio, né, que essa pessoa aí conheça Deus também, tem uma vida transformada. André Castilho, então fala pra gente, qual a ideia do programa? Vai ser ao vivo, vai ser gravado, vocês pretendem fazer ao vivo? Como que vai ser? Normalmente vai ser gravado, até por causa da agenda de todo mundo, então a gente vai gravar, num dia a gente grava o mês inteiro. As notícias não vão ser tão quentes assim, né? Vão ser um pouco frias até para poder trazer tudo isso daí. E aí nós vai estrear na quinta-feira, amanhã, meio-dia, na programação da rádio, e também entrando nos podcasts, nas plataformas digitais e no YouTube, dessa vez totalmente em vídeo. A nossa... Desculpa, só repete um outro trecho da pergunta aqui. Que Não, era exatamente isso. Se seria ao vivo, né? Isso, ou seria gravado? É gravado. Ótimo. Tá? Mas a gente vai fazer alguns especiais, e aí provavelmente só para internet, ou talvez dialogando um pouco com a programação, quando a gente tiver convidados, por exemplo, quando a gente for falar de algum tema específico, a gente quer meio que fazer de novo viajando, quer fazer alguma coisa assim diferente, então a gente vai também fazer dessa forma. Vai ser tem muitas possibilidades e o ouvinte pode esperar muitas novidades, e quem quiser acompanhar no canal do Na Contramão RTM vai ter muita coisa também. Você sabe que aqui no Fique Por Dentro a gente gosta de spoiler, né? A gente quer exclusividade. Pode compartilhar, por exemplo, um filme ou alguma série que vocês vão abordar no Pop Talk? A gente tem tantas que a gente... Deixa eu lembrar a gente vai falar sobre amizade no primeiro programa. E aí, falando sobre amizade, a gente vai fazer a ponte, por exemplo, com Goonies, que é um filme muito antigo, da época do Fábio, quando o Fábio era pequeno. Só eu, né, André? Só eu, né, André? A gente vai falar... tem vários filmes que falam sobre amizade. Eu não lembro se eu cito uma série muito nova do universo Star Wars, que é Skeleton Crew. A gente vai repercutir um pouco também o filme brasileiro que ganhou o Oscar, né? O Ainda Estou Aqui. E tem outras recomendações, e aí eu só vou falar de um livro cristão, escrito por um pastor de fantasia, que é o Crônicas de Olan. Nossa. Foi publicado por uma editora chamada Tolkien, mas que na verdade é um selo da editora Fiel. E esse livro é uma trilogia escrita por um pastor presbiteriano. Nossa. E ele é baseado num versículo de Gênesis lá que tem a ver com os famosos Nefilins. Então... assim, é um conteúdo muito legal, a gente faz ali, eu acho que eu fiz uma recomendação, mas a gente fez outros reviews de outras séries, mas esse é mais ou menos algumas das primeiras coisas que a gente fala. Perfeito. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Já? Passa rápido, Passou né, André muito. Castilho? Eu tenho que falar com o diretor, cara. Precisa mesmo. Mas abrimos espaço para você divulgar suas redes de contato, principalmente Na Contramão. Então, vou divulgar as do Na Contramão, mesmo porque nas minhas redes sociais particulares eu quase não posto nada. Então, quem quiser, arroba Castilho RTM, mas assim, você vai se decepcionar porque eu não posto nada mesmo. A gente tem o arroba, esse é mais importante, arroba Na Contramão RTM. Aí sim, aí siga, compartilhe, curta as coisas que a gente vai colocar lá. Lá estão sendo postadas coisas do NCCast, do De Pai para Filha e do agora Pop Talk, antigo Viajando por Terras Distantes, que virou um quadro do Pop Talk. Então, continue acompanhando a gente lá, vai ser muito legal contar com você, contar com a sua companhia, vai ser bom.
E o tema de hoje, Pop Talk, por que devemos falar sobre a cultura geek? Conversamos com ele, André Castilho, ele que é diretor de produção de conteúdo da RTM Brasil. Foi um prazer falar com você, André. A gente já tem certeza que vai ser um sucesso. E amanhã todo mundo acompanhando o meio-dia no canal do YouTube, em todos os lugares aí também, compartilhando. E até mais, André. Até mais, Fábio. Até mais. Luana, Deus abençoe todos vocês. Vamos juntos pelo reino. E o Fique Por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilha essa entrevista aqui. Por sinal, Fábio, foi ótima. Até a próxima. Até mais.